Paz do Senhor, novamente boa noite a todos. Como dissemos, é uma alegria, uma noite de celebração, uma noite de festa, né? Uma noite onde a gente se alegra com a vida dos nossos amados, que tomaram uma decisão por Cristo e testemunharam a respeito dessa chama que começou a arder no coração deles e que espero que esteja ardendo no seu também, né? De tal maneira que eles publicamente, nessa noite, passaram pelo batismo. E a gente fica extremamente feliz, porque além disso, também é uma noite em que nós celebramos a ceia do Senhor. Para nós é muito especial esse tempo, é um momento de reflexão, é um momento de reavaliarmos, né? Paulo vai dizer lá em Coríntios que cada um deve se examinar a si mesmo. É o momento de você olhar para dentro, né? E pedir que o Senhor traga luz ao seu coração, né? De tal maneira que traga clareza para você, e se há algo que você precisa consertar, essa é uma boa noite para você fazer isso, queridos. Essa é uma boa noite para você ter essa oportunidade. Eu quero também aproveitar e agradecer a todos os irmãos que estiveram orando por mim, por Cristina, né? Nós estamos passando agora novamente por essa alegria de sermos avós pela segunda vez, né? O Theo, semana que vem eu vou mostrar a foto do Theo aqui, porque eu estou assim, um vô meio babão, entende? Mas eu vou mostrar a foto do Theo. O pessoal está lá em casa, eles estão nos acompanhando de lá, e o Theo é uma bênção de Deus, né? Uma bênção de Deus para a vida dos meus filhos, para a minha casa, como o Davi é. Eu tenho sido extremamente abençoado com a minha família, queridos, e eu louvo a Deus por isso, né? Nós temos ainda muitas coisas para fazer essa noite, então eu quero só meditar com você a respeito de um texto que fala desse momento que a gente está vivendo. Eu já disse há tempos atrás, e vou tornar a dizer novamente, que quando Deus sonhou com a igreja metodista wesleyana aqui em Livramento, Deus a estabeleceu com um propósito. E o propósito de Deus não é dar livramento para a igreja, mas sim o propósito de Deus é dar a igreja metodista wesleyana para Livramento, para servir ao Senhor nesse lugar, para alcançar vidas, para transformar famílias, mudar gerações a partir de uma vida transformada. A minha vida foi transformada há 29 anos atrás. E a partir daí, eu creio que Deus não estabeleceu uma mudança só na minha vida. Ele estabeleceu uma mudança nas gerações futuras. Porque Deus está cuidando daqueles que estão linkados, aliançados com a minha casa. Então, quando Deus alcança uma família, alcança estes, Ele não alcança somente o indivíduo, Ele alcança toda a família. Agora cabe nosso trabalho de caminharmos, de nos unirmos ao propósito de Deus, para que isso se cumpra. E agora que nós percebemos isso, e nós temos falado a respeito disso também, que nós entendemos a nossa identidade em Cristo, que somos filhos de Deus, filhos amados de Deus, escolhido pelo Senhor antes da fundação do mundo. Você já pensou nisso? Antes de o mundo ser mundo, Deus escolheu você, me escolheu, pensou nas nossas vidas, pensou nos nossos dias, tem trabalhado a nosso favor, tem colocado à nossa disposição o seu Santo Espírito, que tem nos ajudado, nos auxiliado, nos conduzido em todo o tempo, para que a gente cumpra os propósitos dEle,
aqueles que foram estabelecidos na eternidade, para a minha vida, para a sua vida e para a sua igreja. E hoje, como igreja, nós estamos cumprindo o propósito de Deus, que é passar as pessoas, através de uma vida transformada, do entendimento, de uma mente transformada pelo batismo. Amém, queridos? É um testemunho público daquilo que eles já carregam dentro deles. Como eu disse para eles, é verdade que o desejo é que se enterre o velho homem, né? E ao sair das águas, esse novo homem em Cristo Jesus se manifeste. É verdade que a carne vai militar contra o Espírito muitas vezes, mas agora eles já não estão sós. O Senhor é com eles. Amém? E além disto, a igreja agora, responsável que é em ajudá-los a caminhar, a compreender, a aprender a respeito disso. Depois do batismo, a gente vai para a palavra, para compartilhar a palavra do Senhor, é o que nós vamos fazer daqui a pouco. E depois da palavra nós vamos participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, a qual nós novamente celebraremos e lembraremos do sacrifício de Cristo pelas nossas vidas. Então é uma noite realmente de celebração, uma noite de alegria, queridos. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, palavras de Jesus Cristo, nosso Senhor, capítulo 28, um texto muito conhecido, que diz a respeito, que vai trazer menção a respeito do propósito da igreja, do nosso propósito agora em Cristo Jesus. Mateus capítulo 28, esse texto é muito usado em conferência missionária, muito usado nesses momentos, mas eu quero usar esse texto como propósito de Deus para as nossas vidas e para aquilo que está acontecendo na noite de hoje aqui nesse lugar. A partir do versículo 18, Jesus se dirige aos discípulos e fala-lhes: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Nós estamos ficando chique, né, queridos? Que coisa boa, eu vou sair até da frente para você ler. Eu sempre sonhei em dizer assim, coloca aqui na tela, né? Não, está aqui. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Queridos, aqui há uma verdade do Senhor, em que o Senhor, no versículo 18, ele afirma da sua autoridade, ele reivindica essa autoridade. Ele diz: toda autoridade me foi dada. Toda autoridade foi outorgada a Jesus Cristo. E diante dessa autoridade, ele estabelece a grande comissão. Ele estabelece o propósito da igreja, que é fazer discípulos de todas as nações. E olha que nós somos privilegiados aqui na fronteira. Porque se você mora em algum outro lugar, você tem uma nação muito longe. Nós temos uma nação aqui do lado, que precisa de Jesus Cristo, de que precisa do Senhor. Que o Senhor está fazendo grandes coisas lá também. Mas nós temos a oportunidade de observarmos essa orientação do Senhor aqui próximo. Fazer discípulos. Em fazendo discípulos, batizando-os, como nós fizemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O
O Senhor dá essa comissão para mim e para você, para os filhos. O Senhor chama os filhos para participar com Ele do grande propósito de Deus, que é alcançar todo aquele que ainda não o conhece. Eu vou falar uma coisa para você que pode parecer assim meio doido da cabeça, mas não tem problema. Talvez a água com cloro me deixou assim, mas... Vem cá, Anthony, vem cá. Anthony. O Anthony. Isso. Vou usar o exemplo que fica mais fácil de ver. Você está lá no teu trabalho, está lá na tua escola, está lá na tua vizinhança, e você tem um jovem que não conhece Jesus. Não é o caso do Anthony, tá, queridos? Ele já entregou a vida para Jesus, foi batizado, está tudo certo com ele. Só estou usando como exemplo. Amém? Então está lá um jovem. Você é filho de Deus. E você olha para ele como? Qual é a impressão que você tem dele quando ele está lá? Como é que você lida com ele quando você o vê? Sabe como você tem que lidar com ele? De que ele também é filho de Deus, só que ainda ele não descobriu que o Pai o ama. E o Pai quer usar a minha vida e a sua para apresentar a ele. E ele entender que ele também é filho. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Ele não sabe que é filho ainda. Mas Deus o ama tanto, que colocou um filho dele, perto dele, para comunicar a ele que ele é filho. E o Senhor tem para ele também tudo aquilo que tem para mim e para você. Por isso o Senhor nos chama. Obrigado, Antônio. Por isso o Senhor nos chama, fazer discípulo. Você onde trabalha, onde você estuda, na tua casa, na tua família, tem alguém lá que precisa saber que também é filho. E quem Deus vai usar? Você. Então não se exima dessa responsabilidade. Não terceirize essa responsabilidade, ela é sua, foi o Senhor que te colocou lá. Por isso que ele diz, vai e façam discípulos, debaixo da autoridade que eu recebi. E debaixo dessa autoridade você vai ensinar. Ensinar todas as coisas. Ensinar a ele obedecer. Há uma tradução que diz a obedecer todas as coisas. Ensinar ele a obedecer, a caminhar, a aprender, a crescer, a se desenvolver na comunhão, na graça do Senhor. Porque qual é a função da nossa igreja? Para que o Senhor colocou esta igreja neste lugar? Para conectar pessoas a Deus. Para chamar os filhos que estão perdidos, que estão afastados, que ainda não conheceram, não perceberam a sua identidade como filhos, que não conheceram e não perceberam o amor do Pai para com eles. Conectar essas pessoas a Deus, queridos. Para que elas possam passar pela experiência que esses nossos amados passaram. Testemunhando através do batismo aquilo que eles já entenderam e carregam no seu coração. E compreendem que são filhos. A segunda coisa que nós temos que entender que a igreja foi chamada para levar essas pessoas a crescer, a desenvolver, a aprender, a vencer, a confiar no Senhor, a depender do Senhor, a buscar a se santificar para o Senhor, porque a Bíblia vai dizer que sem santidade ninguém verá a Deus.
E a santificação, ela é progressiva. E ela é diária. Porque é a morte da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa carnalidade, permitindo que o Espírito que habita em nós manifeste o seu querer e não o nosso. É fazer as pessoas entender. Porque não existe varinha de condom que faz plim-plim, plom-plom e as coisas acontecem, queridos. Tem crente que está 30 anos na igreja e não se converteu ainda. Ele está convencido, mas não está convertido. Pergunta aí para o lado aí, você é convencido ou convertido? Como é que eu sei que se eu sou convencido ou sou convertido? Se você não melhorou do que você era, você só é um convencido. Se você tem mudado, você está se convertendo. Eu achei interessante, eu estava assistindo o culto semana passada, e eles fizeram aí uma homenagem para os pastores. Quero agradecer aos irmãos, né, porque apesar de não estar aqui, eu me senti totalmente inserido. Foi perguntar para alguém e perguntaram assim: o que você acha do pastor Wagner? E ele disse: não, ele é manso. A minha esposa disse: você se converteu mesmo, irmão? Porque se ele está vendo isso em você, é porque você se converteu. Como as pessoas estão te vendo? Você dá risada. Mas como é que as pessoas estão te vendo? Você está convertido ou convencido? Você está crescendo ou você estabilizou? Porque uma coisa é passar pelo batismo, outra coisa é crescer no conhecimento e na graça do Senhor, queridos. É um processo. Minha filha está aqui, meu filho está me assistindo lá, sabe que realmente Deus tem mudado a minha vida, queridos. Porque eu tenho aprendido que maturidade não é cabelo branco. Maturidade é a capacidade de não se ofender com as coisas. Tem muita gente com cabelo branco que se ofende muito fácil. Porque Jesus diz assim: quando te baterem uma face, oferece a outra. Conectar pessoas a Deus, levá-las a crescer e ativá-las para servir ao reino de Deus. Servindo ao reino de Deus, ela serve entre os irmãos, entre a comunidade, ela serve à igreja, porque ela entendeu que está servindo o reino de Deus. Tem muita gente que vem na igreja desejando ser servida. Mas o Senhor não nos chamou para ser servido. O Senhor nos chamou para servir. O Senhor nos comissionou para isso, queridos. E você tem que entender que isso não é um peso, isso é um privilégio. Servir ao Senhor é um privilégio, queridos. Eu fico lembrando da minha história nesses 29 anos, o que Deus fez, como Deus transformou, como Deus entrou na minha vida, como Deus operou muitas transformações, como Deus me quebrou. E assim, de vez em quando a gente fala assim: Deus quebra o vaso, não é assim que a gente fala? Mas de vez em quando eu falava para Deus que o Senhor quebra o vaso, mas o caco estava tão orgulhoso ainda, que Deus tinha que quebrar, não era o vaso, era o caco.
para que a glória dele resplandecesse. E eu louvo a Deus por isso, queridos. Eu glorifico o Senhor por isso. Porque como os irmãos, eu também estou nesse processo, e o meu desejo, a minha vontade, e o desejo nosso é crescer, para que o nome dele seja glorificado. Então, o que nós estamos vivendo aqui hoje, queridos, é uma demonstração de que nós entendemos qual é o projeto, o propósito de Deus para a sua igreja. É esse o propósito de Deus. Conectar pessoas a Deus, levá-las a crescer e ativá-las para o serviço. Esse é o nosso propósito. É isso que nós estamos fazendo com esses irmãos, com outros que estão se unindo a esse corpo nessa noite. Para quê? Para que o nome dele seja glorificado. E Deus te convida para isso. Aliás, Deus não te convida, Deus te comissiona para isso. Porque quando ele disse ide, ele não fez essa oferta para um ou para outro. Essa oferta é para todos. Todos que têm entendimento que são filhos. Porque aquele que é filho e entende, ele tem prazer em atender à vontade do Pai. Porque ele sabe, ele compreende que aquilo que ele carrega satisfaz o Pai. Aquilo que ele entrega em resposta àquilo que foi feito, alegra o coração do Pai. Isso é filho. O filho faz isso. É que na realidade nós perdemos essa percepção de alegrar o coração dos pais. E por perdermos essa percepção de alegrarmos o coração dos pais, a gente tem dificuldade de se relacionar com Deus, como pai. Porque no Antigo Testamento, o povo conhecia somente uma faceta do Senhor, que era Deus. E quando Jesus vem apresentar agora o Pai, que é Deus. Então nós precisamos entender, compreender, que quando estamos inseridos, estamos trabalhando, estamos caminhando com o propósito do cumprimento do Senhor. Coloca lá no versículo 20 para mim. Aí, Mateus 28, 20. O próximo. Isso. A gente diz assim, o Senhor está conosco todos os dias. Mas quando Ele está conosco todos os dias, queridos? Quando é que Ele está com você todos os dias? Quando você compreender que todos os dias está intimamente ligado a você fazer a vontade do Pai. O versículo anterior vai dizer, ide, fazei discípulo. Você fazendo discípulos, batizando, ensinando-os a observar todas as coisas que eu tenho mandado. Eu estarei com vocês, todos os dias, em todos os momentos. Sabe por que de vez em quando nós nos sentimos tão apartados de Deus? Sentimos que Deus está tão distante da gente? Porque nós estamos deixando de fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. É só por isso. Porque se cumprirmos a vontade dEle, nós vamos desfrutar da presença dEle. Nós vamos desfrutar dEle todos os dias da nossa vida. Amém, queridos?
e desfrutando dele todos os dias e fazendo a vontade dele, nós vamos nos alegrar, celebrando, quem sabe, batismo todos os meses. Celebrando ao Senhor por vidas sendo transformadas, famílias sendo transformadas, pessoas sendo alcançadas, aquelas que não sabiam que eram filhos, mas agora entenderam que são filhos de Deus, amados do Senhor. Vamos celebrar com eles na mesa do Pai, recordando o sacrifício do Cordeiro, por amor das nossas vidas. Por isso que o Senhor nos chama, por isso que o Senhor nos comissiona, para que a gente se envolva com o propósito de Deus, que é vidas e famílias transformadas. Quero convidar vocês a abaixar sua cabeça por um instante. Eu quero que, se você deseja, é você e Deus nessa noite, queridos, deseja fazer um compromisso com o Senhor, de se envolver no propósito de Deus, que é informar aquele que está do teu lado que ele é filho, amado do Senhor. Fala para Deus. Mas eu quero dizer para você o seguinte: você tem que tomar muito cuidado que você fala para Deus, porque Deus vai agir, tá, queridos? Eu acho que eu já contei aqui, uma vez me convidaram, a primeira vez que me convidaram para pregar na igreja, eu era recém-convertido, e eu não sabia o que pregar, fui pregar sobre Gênesis capítulo 12, a palavra de Deus para Abraão: sai da sua terra, no meio da sua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E eu preguei essa palavra. A segunda vez que me deram oportunidade para pegar o microfone, eu tinha que dar uma saudação numa conferência missionária, e eu não sabia o que dizia. Eu disse a palavra de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus me tirou do meio da minha parentela, me levou para lugares que eu não conhecia, porque um dia eu me dispus a fazer a vontade do Senhor. Você está disposto a fazer a vontade de Deus, queridos? Você está disposto a se unir ao Senhor nesse propósito de alcançar vidas, de ser instrumento de transformação de pessoas, de vidas, de famílias, de circunstâncias, de situações? Então fala com o Senhor nessa noite. Você não precisa ser um pastor para fazer isso, queridos. Nem todos serão pastores, nem todos serão evangelistas, mas todos são discípulos obedientes, todos são filhos do Pai. Fala com o Senhor: Senhor, eu quero viver isso, eu quero me unir ao Senhor nesse propósito. É esse o propósito da igreja, conectar pessoas ao Senhor. Eu quero me envolver nisso. O propósito da igreja é fazer elas crescerem, eu quero cooperar com isso. O propósito da igreja é levá-las a entender que elas podem servir ao teu reino onde quer que elas estejam. Eu quero me envolver com isso, Senhor, porque eu quero me envolver com aquilo que é importante para o Senhor. Enquanto adoramos o Senhor, você vai falando com Deus, queridos. Vai me
conversando com o Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor.